Amém, queridos. Muito bom estar aqui com vocês, né? Curva sua cabeça um pouquinho. Pai, nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que a nossa capacitação vem do Senhor, que as nossas expectativas estão em Ti, que as nossas fontes estão em Ti. Jesus, nós queremos declarar que nós Te amamos. E obrigado, Deus, porque apesar de nós, realmente o Senhor tem feito tanta coisa, Senhor. Aprove ao Senhor colocar a excelência do seu tesouro em vasos de barro. É isso que nós somos, vasos de barro, tão frágeis, tão limitados. Mas a excelência do tesouro é Tua, Senhor. Por isso, reconhecemos a Sua presença nesse lugar, Senhor, e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e juntos aqui como igreja reunida, nós queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Seu Espírito quer realizar, Senhor. Obrigado por esse ministério, que o Senhor realmente continue abrindo todas as portas que precisam de ser abertas, alargando as fronteiras, Senhor, e que realmente o Seu Evangelho possa fluir nas nossas vidas e através das nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês, não é, dentro dessa questão de família. E essa mensagem, de certa forma, assim, tem sido aquelas mensagens, sabe quando Deus coloca um fardo sobre você, uma certa carga, não é? Porque é uma mensagem que fala muito sobre o aspecto mais crítico de um matrimônio, de um casamento. Mas são situações realmente difíceis, não é? É complicado, às vezes, você chegar numa igreja e falar, irmãos, olha, hoje a mensagem vai ser sobre adultério. É um negócio meio constrangedor. De alguns anos para cá, parece que Deus nos colocou numa posição no corpo. Às vezes eu me sinto assim, vamos dizer, no intestino do corpo de Cristo. Para te falar a verdade. Mas faz parte isso, né? Todo esse sistema de higiene, né? E de ter que lidar com a parte suja do negócio. Então a gente tem contato com uma realidade que nem todos às vezes têm. E eu percebo que realmente é muito necessário, às vezes, a gente poder trazer uma palavra nessa direção, não é? Então essa palavra eu creio que ela tem sido assim um fardo de Deus, mas algo que tem trazido também muito resultado, não é? Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo em Oséias, capítulo 6, versos 1 a 3. É um texto muito conhecido e, de certa forma, eu entendo assim que, como igreja, a gente tem vivido isso, que eu chamo os dias de Oséias, não é? Foi uma das piores fases, de certa forma, que a nação viveu. E realmente Oséias carregou um peso muito grande nesse sentido. E no capítulo 6, então vem um discernimento muito grande da maneira como ele precisava de lidar com todo aquele quadro. Um quadro extremamente caótico. Talvez superficialmente muita coisa estava até bem, não é? Mas Deus precisou de chamar a atenção da nação de uma forma muito extravagante. Mas ele então chega nesse entendimento, não é? Quando ele fala assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra.
Quando a gente lê esse texto, a gente enfatiza muito o verso 3, esse conhecimento dinâmico do Senhor, não é? Mas o contexto disso aqui é altamente traumático, não é? Quando você realmente entra de cabeça aí no livro de Oséias, todo o contexto que ele tinha que enfrentar, a situação estava tão caótica, realmente havia um manto tão pesado de imoralidade sobre a nação, que Deus, para expressar realmente a sua dor, em todos os sentidos, a agonia que ele vivia no seu matrimônio com a sua esposa, que era a nação de Israel, ele pede então que o profeta se case com uma prostituta, uma coisa altamente absurda. Às vezes eu fico pensando, rapaz, vida de profeta não é fácil. Tem muita gente querendo ser profeta, não é verdade? Mas quando a gente começa a perceber algumas demandas que esses homens passam, na tentativa de expressar um pouco das dores do coração de Deus. E ele realmente obedece ao Senhor, ele vai até o prostíbulo, ele tira essa mulher de lá, vamos dizer assim, deve ter dado uma faxina nela, não é? Traz para o seu lar, e começa a ter filhos com essa mulher, e cada um desses filhos é como uma sentença de juízo e correção sobre a nação. É algo muito forte o que Deus começa a fazer, porque realmente Deus é um Deus que nos corrige, Ele corrige o filho que ama, não é? E se a vara precisa de ser grossa, vai ser, não tem conversa, não é verdade? Então a gente percebe depois, lá no capítulo 3, a nação, essa mulher volta novamente para a prostituição, e tudo isso, na verdade, vai prefigurando a obstinação do adultério, da imoralidade da nação, mas Deus ainda fala com Oséias, fala, Oséias, volta lá, busca essa mulher, porque eu quero mostrar que eu amo os filhos de Israel e eu quero restaurá-los. Quero restaurar a minha aliança. Um Deus pleno de lealdade, de fidelidade, de compromisso, de benignidade, um amor profundamente sofredor. Um Deus que realmente é a expressão do significado do que é uma aliança. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 6, a gente começa a discernir realmente que a terapia seria uma coisa extremamente dolorosa, porque ele começa a falar, então, vinde, ele faz um convite, ele fala, tornemos para o Senhor, e ele fala assim, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Então, tem um conceito aqui muito simples. O que é você ferir e depois costurar? O que é isso? O que é ferir e costurar? O que é rasgar e depois fechar? Se a gente fosse resumir isso numa palavra, a palavra aí é cirurgia. Não é verdade? Cirurgia. Quando a gente lida com essas questões de adultério, vamos dizer, são feridas tão internalizadas, são males que se infiltram com tanta profundidade, que não é algo que você pode simplesmente tratar superficialmente. Não é uma ferida que está na superfície, mas é algo que realmente está internalizado e realmente demanda uma intervenção assim, cirúrgica. Quando a gente fala sobre cirurgia, isso é trauma, não é? É algo traumático. Fala assim, depois de 2 dias nos ressuscitará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso fala de um tempo de convalescença, e depois ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, é um processo de reeducação moral, mas a essência realmente de como se lidar com uma ferida de adultério tem a ver realmente com a habilidade de abrir esse problema, de esse conceito de a ferida do médico.
a ferida que trata da ferida. É algo realmente traumático, mas realmente precisa de acontecer. Essa é a terapia divina. Saber como abrir, como fechar o problema, onde, como cortar. A questão da experiência para intermediar essas situações. Então, tudo isso realmente é fundamental para que a gente possa ter um bom resultado nessas situações. Agora eu quero te dar assim, uma visão um pouco mais do ponto de vista do aconselhamento sobre essa questão do adultério, as implicações do adultério. Né? Vamos fazer uma introdução colocando assim, abrindo o nosso entendimento para algumas questões. O que ocorre é que muitas vezes a gente vai atender as pessoas começam a compartilhar algumas situações que estão acontecendo, não é? E às vezes, lógico, se você vai só tratar daquela questão superficialmente, não é? Você faz uma oração, aparentemente você resolve a coisa, mas quando você tem assim uma perspectiva um pouco mais profunda, de mapear realmente a raiz daquela situação, na maioria das vezes a gente sempre acaba chegando numa situação assim que é uma ferida de adultério. E, na verdade, por uma questão, inclusive, de observação, essa questão da experiência, então eu fui chegando em muitas conclusões, não é? Eu quero que você entenda que essas coisas que eu vou colocar aqui, isso não são coisas teóricas, não é? Mas são situações que a gente observa realmente quando você começa a examinar mais cuidadosamente essas histórias, não é? Então vamos ver algumas das possíveis consequências de uma situação de adultério. A primeira coisa é a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Inclusive, essa sempre foi uma questão, vamos dizer, que, de certa forma, incomoda muitos pastores, muitos líderes. Às vezes a gente fica... Eu mesmo, por muito tempo, eu ficava me perguntando, puxa vida, por que tem, principalmente alguns homens, que eles sempre estão numa posição de marginalidade em relação à vida da igreja? Por que eles nunca conseguem se inserir? Por que eles... parece que eles não se aproximam, não desfrutam de uma autoridade que está disponibilizada para eles. E o que a gente tem percebido é exatamente isso, que antes de uma pessoa perder a autoridade na igreja, muitas vezes ela perdeu a autoridade na família, ela perdeu a autoridade em casa. Normalmente as pessoas que estão marginalizadas no corpo de Cristo, sempre muito distantes, elas não conseguem se aproximar, não é? Realmente elas não conseguem ser batizadas naquele chamado e realmente entrar, mergulhar de cabeça no propósito divino, mas muito pelo contrário, parece que realmente elas estão de uma linha para fora. Maioria desses casos, quando a gente começa realmente a entrar na situação, a gente percebe que essa marginalização espiritual e ministerial é o efeito colateral, às vezes, de um adultério oculto, uma situação não resolvida dessa natureza. Uma outra implicação que a gente observa é que o adultério perturba emocionalmente o casamento, muitas vezes produzindo uma obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimento crônico, todo tipo de quebra e desvirtuamento na comunicação do casal. Então, em muitas conversas com casais, a gente começa a perceber realmente essa anarquia na comunicação, um fala A, o outro entende B, não é? Aquela situação crônica de ciúmes, possessividade, não é? Onde um começa quase que a asfixiar a individualidade do outro, não é? Aquele controle terrível. E quando a gente observa realmente essa quebra, esse desvirtuamento na comunicação do casal, não é? Uma situação crônica realmente de ciúme, de obsessão,
isso normalmente é sintoma também de um adultério oculto, uma situação não resolvida nesse sentido. Outra coisa é que o adultério também endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito, produzindo em um dos cônjuges ou em ambos inibição, interrupção e até mesmo aversão sexual pelo outro. Na verdade, é da natureza desse espírito que se infiltra através do adultério fazer com que o prazer sexual migre cada vez mais de dentro para fora do casamento. Então, é interessante quantas situações a gente atende, não é? Onde um dos cônjuges, ou ambos, eles se expressam dessa forma: olha, eu não dou mais conta. Inclusive, isso é que muitas vezes leva realmente um ou outro a tomar uma decisão em relação ao divórcio. Mas, outro dia mesmo, estava ouvindo uma mulher, a gente conversando, e ela falou: pastor, é difícil, eu desenvolvi uma aversão, a palavra foi essa, uma aversão sexual pelo meu marido. Não é? Então, quando nós fomos resolvendo, fomos aprofundando, exatamente, a gente chega numa situação de adultério. Não é? Então, é algo que realmente endemoniza a cama, traz uma infiltração. É isso que Hebreus 13, 4 fala, não é? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, quanto aos adúlteros Deus os julgará. Então, a Bíblia fala sobre essas máculas, sobre essas manchas que vêm sobre a cama, não é? Então, a gente está vendo como que uma situação de adultério, ela começa realmente a afetar quase que todas as áreas da vida da pessoa. Lógico, a vida espiritual, a vida ministerial, não é? A saúde emocional do relacionamento é profundamente anarquizada, abalada, e também a cama, endemoniza literalmente a cama. Não é? Também o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Não é? Inclusive, eu tenho feito uma pesquisa informal que cada vez mais confirma isso. Hoje, a gente sabe, uma das principais feridas da nossa sociedade é a questão do abuso sexual, e isso, de 30% a 70% das pessoas no Brasil, dependendo da região, sofreram algum tipo de abuso sexual na infância. Então, quando você vai tratar com essa questão, às vezes eu pergunto: olha, essa fase que você sofreu esse abuso, não é? Como é que era o casamento dos seus pais? Invariavelmente, a gente ouve quase que a mesma resposta. Sempre tem uma situação de adultério. É impressionante como que o adultério dos pais expõe os filhos realmente a essas perseguições sexuais, homossexuais, não é? É algo que realmente entrega os filhos de bandeja para essas influências demoníacas. Casamento, gente, é como o telhado da casa, não é? Então, quando o matrimônio é ferido, normalmente as pessoas que vão pagar o preço mais alto são os filhos, não é? E é interessante como a questão do abuso sexual está intimamente associada à questão do matrimônio, da cobertura familiar, não é? Uma outra coisa também é que o adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge, vítima da sua traição, à mesma situação. Então, é notório, por exemplo, muitos casos que a mulher chegou a cometer adultério, e normalmente o que acontece na prática? Na prática funciona assim, gente. É difícil as mulheres ficarem caladas, né? Normalmente, quando a mulher comete um adultério, ela não aguenta ficar com isso para ela. Ela vai abrir com alguém. Os homens são difíceis, não é? Os homens normalmente se trancam mesmo. E alguns, realmente, eles mentem tanto, né? Aquela negação,
que chega até a insultar a inteligência das pessoas, né? Não, é verdade. Mas as mulheres, quando adulteram, não aguentam ficar com aquilo. Algumas até querem pedir a separação e tal, não é? Porque pisaram na bola, vamos dizer assim. Então, quando você atende uma situação como essa, aí é lógico, você vai tentar uma intermediação, vamos consertar isso. Porque eu pessoalmente acredito que nada justifica a separação de um casal, nem ainda um adultério. Apesar que o adultério talvez, é quase que pior, tão pior como uma separação. Mas nada justifica a separação de um casal. Não é? A gente vê hoje muitas situações de adultério que, quando são tratadas com profundidade, olha, o casamento depois ainda fica muito melhor. É impressionante. A misericórdia de Deus nesse sentido. Então, quando você vai tentar remendar esse tipo de coisa, não é? Aí você vai ouvir o lado do marido, você percebe que antes dessa mulher trair, esse cara abriu a porteira lá. Não é? Então, você vê que, às vezes, o adultério de um começa a abrir uma porta, realmente, de infiltração, de perseguição, e contamina o outro. Também o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. Dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade. A tendência é o espírito de adultério levar a família à bancarrota financeira. É impressionante. Quando uma pessoa entra numa situação de adultério e isso se torna crônico, é impressionante como que a primeira área da vida desse casal que começa a ser destruída é a área financeira. É impressionante. Essas coisas andam realmente muito juntas, não é? E também o adultério implica nesse princípio ativo do escândalo e da decepção. Invariavelmente, todo adúltero vai ter que enfrentar um tempo de exposição, de apedrejamento, mais cedo ou mais tarde, realmente, isso vai vir à luz. Essa é uma lei que não será quebrada, aquilo que foi feito às escondidas será apregoado dos telhados. Esse é o princípio ativo de se construir um escândalo. É a pessoa incorrer num pecado tão sério como esse e tentar esconder, guardar isso, não é? Então, daqui a pouco, realmente funciona como uma bomba relógio, a coisa vai realmente estourar, não é? Então, veja bem, algumas conclusões aqui. Antes da gente falar sobre como tratar dessa questão, nós vamos pegar um caso bem clássico na Bíblia, não é? Mas algumas questões bem importantes que eu quero passar bem rapidinho com você, não é? Dando uma resumida aqui. Então, a ferida produzida pelo adultério é algo que fica tão internalizado, é algo que afeta tão internamente a pessoa que demanda uma intervenção cirúrgica. Ou seja, não tem como resolver ou confessar um adultério sem que você fira a pessoa que foi traída, obviamente. E que o casamento sofra também uma ferida profunda, não é? Lógico, ninguém nunca vai estar preparado para ouvir uma coisa como essa, que foi traído. Isso é algo que realmente machuca, mas depois que aconteceu, é necessário ser feito, não é? E por mais dolorosa que seja essa ferida, como eu disse, essa é a ferida do médico, essa é a ferida da cruz, não é? Nós não temos como lidar com essas questões senão pela verdade, pela transparência, pela honestidade, não é? Restituindo tudo que precisa de ser restituído, não é? Então, eu sei que muitas pessoas, às vezes elas pensam, pastor, mas, puxa vida, se eu for falar disso que aconteceu com a minha esposa, com o meu marido, meu casamento acaba. Esse é o argumento que normalmente a gente ouve. Mas, na verdade, quando um adultério acontece, gente, o casamento já acabou, não é? Se é que tem alguma chance de salvar isso, é com a verdade, não é? O processo é cirúrgico, é doloroso,
coloca em risco essa terceira pessoa, vamos dizer, o matrimônio, porque o matrimônio é também uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, tem uma consciência, tem um propósito, tem uma identidade, não é? E então, não tem como a gente restaurar as coisas se não for dessa forma. Na minha experiência, pela misericórdia de Deus, olha, intermediando dezenas e dezenas de situações como essa, pela misericórdia de Deus, até hoje eu nunca vi isso dar errado. Nunca vi dar errado. Quando uma pessoa, ela se dispõe realmente, não só a enfrentar aquela situação, mas como readquirir aquela confiança que foi traída, que foi perdida. Então, o processo básico para o tratamento de um adultério, obviamente, começa com uma confissão sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança, não é? Então, tem que haver uma confissão sincera. Porque se o cara confessa e depois faz de novo, aí, como se diz, apagar o pavio que fumega, é quebrar a cana que já está estilhaçada. Então, começa com uma confissão sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Depois vem esse processo da pessoa traída perdoar o cônjuge. É um desafio, não é isso aqui? Mas nós vamos ver que, por incrível que pareça, na prática, esse não é o desafio maior e nem é uma coisa tão difícil quanto se imagina. Depois de perdoar, e lógico, você tem que dar aquele tempo para a pessoa digerir essa pancada, essa paulada, não é? Aí pode vir um processo doloroso de perdoar a pessoa com quem o cônjuge a traiu. Às vezes é um negócio mais complicado. Outro dia estava intermediando uma situação onde o marido traiu a esposa com a irmã dela. Então, uma coisa não é essa mulher perdoar o marido, outra coisa é perdoar a irmã. É um negócio complicado, né? E, por fim, é o processo mais difícil, que é de reconstruir a confiança perdida. A gente sabe, confiança não cai de paraquedas num relacionamento, é algo difícil de ser construído, porque a base da confiança é a integridade. Então, confiança é difícil de ser construído, mas é muito fácil de ser perdido. E reconstruir essa confiança realmente é bem desafiador. Então, nós temos que trilhar esse caminho. Lógico que quando você está trilhando esse caminho, às vezes você vai ter que lidar com vários agravantes, aqueles que são pastores, que têm que lidar com essas situações mais de perto, não é? Então, é muito importante a gente, vamos dizer, alistar esses agravantes e ver como realmente a gente vai resolver cada situação dessa. Então, eu coloquei só algumas coisas para você ter ideia de como a coisa pode se tornar realmente difícil. Então, por exemplo, se a pessoa se descobriu ou se ela foi descoberta. Você entende que são situações diferentes. Uma coisa é a pessoa se descobrir, outra coisa é ela ser descoberta. Quando a pessoa é descoberta, de certa forma, a situação acaba saindo do controle dela. E é aí que realmente muitas pessoas vão literalmente para a sarjeta da vida, né? Por exemplo, se houve um processo crônico de negação, também isso pode ser um agravante tremendo. A gente tem atendido alguns casos que às vezes o problema maior da pessoa não é nem o adultério mais, é a mentira. Porque a pessoa já realmente, ela entrou nessa atitude obstinada de negação, que é um desvio profundo de caráter. Vai ficando complicado, quase que até impossível de conseguir ajudar a pessoa nesse sentido. Se envolveu pessoas da família do cônjuge, se houve concepção de filho ou prática de aborto. Uma coisa é o adultério, outra coisa é o adultério que gerou um filho, que é até o caso que nós vamos ver daqui a pouco, não é?
se envolveu pessoas casadas, se a pessoa ocupa alguma posição ministerial, não é? Lógico, é diferente. Uma pessoa que ocupa uma posição que é cobertura ministerial ou espiritual de outros, quando se envolve no adultério, é um agravante tremendo. Se envolveu pessoas do próprio ministério, se praticou perseguição e abusos espirituais para encobrir o seu pecado. Então, é muito comum, a gente atende várias situações assim, não é? De líderes que, para encobrir o adultério, eles simplesmente começam a julgar para fora aqueles que são ameaça de trazer a coisa à luz. Aí já é Jezabel tentando cortar a cabeça dos profetas, né? Se usou informações pastorais para seduzir, aqui o negócio começa a cruzar uma linha terrível, não é? É aquela diferença do pastor e do mercenário. E, infelizmente, isso hoje tem acontecido muito mais do que a gente imagina. Pessoas que estão numa posição pastoral, usando as informações pastorais, para saber quem ataca, como seduz. Isso é trágico. Então, a gente pode perceber aí que, de repente, muitos abusos muitos agravantes podem acontecer que complicam realmente a situação, não é? Bom, então eu quero, para a gente terminar aí, compartilhar também, rapidamente, sobre esse caso clássico, que todos nós conhecemos, que é o caso Davi e Betseba, não é? A gente percebe que foi um momento onde Davi se distraiu, a Bíblia fala, nos tempos que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio, não é isso? Então, é muito importante a gente saber discernir os tempos da nossa vida, você está envolvido com algo, não é? Essa disciplina pessoal, gente, é muito chave, é muito chave. Eu, pessoalmente, às vezes, eu até faço questão de manter, assim, uma certa agenda, porque isso é altamente protetivo, isso te coloca realmente, não é, num exercício de piedade, onde você está sempre servindo, isso nos protege bastante, não é? Mas é interessante que, nesse tempo que Davi deveria estar na guerra, e ele ficou no palácio, nesses momentos de ociosidade, é que a coisa assume um perigo maior. Aí vem aquela história, né? Daqui a pouco é um filmezinho pornográfico, estrelando Betseba, né? E desse filme, não é, já veio um convite, um telefonema, né, de Davi para Betseba, e ela também não era uma pessoa, vamos dizer, a entender que era extremamente passiva, e esse negócio virou na confusão toda que nós sabemos, né? E quando isso aconteceu, foi muito trágico, porque a coisa não parou aí, nós vamos ver, não é? E Davi tentou encobrir de todas as formas essa situação, até que realmente houve a intervenção de um conselheiro, de um homem de Deus, e olha, se não fosse por Natã, o mundo teria sido totalmente diferente. Eu fico pensando assim, como que uma palavra, um conselho de Deus, uma confrontação profética, não é? Tem esse poder cirúrgico realmente de mudar os rumos de toda uma situação como essa. Mas essa foi uma palavra que Natã disse lá em 2 Samuel 12, versos 11 e 12. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e à luz do sol. Não é? Uma palavra extremamente dura, não é? Mas isso aqui foi o castigo que ia vir, não é?
Davi realmente violou uma lei extremamente séria na nação, não é? E as consequências viriam. E nós vamos entender por que a coisa veio dessa forma, não é? Então, aqui a gente pode entender o que eu chamo aí o poder latente de um adultério oculto, porque talvez esse foi o principal agravante desse caso todo, essa situação de Davi. E normalmente é isso, pessoas que adulteram são levados aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder a situação. Para você entender o nível que Davi chegou na tentativa de esconder aquele caso, ele se dispôs até mesmo a cometer um homicídio. Até onde um homem pode ir na tentativa de mentir em relação ao adultério? Ele cometeu um homicídio. E, inclusive, essa pessoa não era qualquer um, era Urias. Um homem da sua confiança, um dos seus valentes, leais. Uma vez Deus me deu uma palavra sobre Davi versus Golias e Davi versus Urias. Davi versus Golias, Davi arrebentou, né? Mas Davi versus Urias, rapaz, o cara não tinha como dobrar a lealdade desse homem. Ele tirou Urias da guerra, falou, não, Urias, né, está aqui uma folga e tal. Mas o cara estava tão identificado com o pessoal que estava na batalha, falou, não, meus homens estão dormindo ao relento, eu não vou entrar na minha casa. Falei, que é isso? Aí levou ele para tomar um vinhozinho, né? Vamos lá, Urias, vamos nos alegrar. E embebedou o cara, mas nem assim o cara entrou em casa. Ele era incorruptível. Mas Davi, ele não negociou com a mentira. Ele acabou assassinando Urias com a espada dos filhos de Amon. Não é? Então, olha até onde uma pessoa pode chegar. Isso também produz um certo definhamento de alma, não é? Quando Davi fala, enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, não é? Todo esse tempo que realmente Davi se calou, isso começou a destruir internamente a sua estrutura, e é aí que a pessoa se enfraquece, isso acaba promovendo novas recaídas, e pode levar realmente a pessoa a um esgotamento espiritual total. Mas quando nós endurecemos o nosso coração para Deus, deixamos de ouvir o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. Não é? Eu sempre falo, quando Deus precisa realmente levantar um profeta na nossa vida, nesse sentido, é porque nós já deixamos de ouvir o Espírito Santo há muito tempo. Não é? E aqui vem, então, todo um processo de como enfrentar as consequências desse adultério, o tratamento divino. Só quero compartilhar isso para a gente poder terminar. Não é? Enfrentando as consequências do adultério, o tratamento divino. Quando a gente estuda todo esse caso de Davi, a gente percebe que isso durou um bom tempo. Sei lá, de 6 a 10 anos, talvez, para que essa situação viesse realmente a zerar. Não é? Inclusive, Natan deixou bem claro que a espada de Deus não se apartaria da casa de Davi, exatamente porque não foi só um adultério, mas houve homicídio, não é? A coisa realmente ficou extremamente séria. Se a gente fosse fazer uma lista de todos os agravantes nesse caso de adultério de Davi, a gente percebe, olha, a situação ficou extremamente desfavorável para Davi. Mas nós vamos ver que ainda assim, de certa forma, por isso que também eu peguei esse caso, porque é um dos poucos casos que a gente vê, assim, ainda assim, um final de restauração. Não é? Houve um final de restauração. Mas ele precisou de passar por 4 provas, e aqui que entra realmente o tratamento de Deus. Não é? O que eu chamo aí a prova da reputação,
agir com total transparência, a prova da posição, quando ele precisou, no tempo da rebelião de Absalão, deixar o palácio, a prova de Simei, que é discernir e suportar o tempo do apedrejamento, e a prova de Absalão, que é discernir o revide da nossa própria traição e rebelião. Então vamos compartilhar essas 4 provas aí. A primeira prova é exatamente essa, que é a prova da reputação. Prova da reputação. Agir com total transparência. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, não é? Quando Natã veio até Davi, e aqui é importante a gente entender, como eu disse, o divisor de águas, que às vezes um conselheiro pode ser na vida de uma pessoa como Davi, que era uma pessoa altamente estratégica, não é? E é lógico que para você confrontar um rei, imagina você com essa incumbência, não é uma tarefa simples, porque dependendo do que você fala, sua cabeça rola mesmo, não é? Principalmente se o rei já está meio desviado. Então, ele foi muito sábio e chegou contando aquela historinha que nós conhecemos. Olha, Davi, tem um caso muito importante, eu preciso da sua ajuda, preciso do seu conselho. Um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, um pobre tinha uma ovelhinha só, veio um viajante na casa desse rico, ao invés dele pegar uma das suas ovelhas, ele tomou a ovelha do pobre e preparou para esse cara viajante. O que faz com esse homem? Então, Davi, realmente ali, na verdade, ele expressou a situação que estava sobre ele. Ele disse, esse homem é digno de morte. É muito importante entender que, de fato, havia uma sentença de morte sobre Davi. A Bíblia não fala isso, que tem pecados que são para a morte. Tem pecados que são para a morte. O adultério é um pecado para a morte, não é? O homicídio é um pecado para a morte. Como é que as pessoas lidavam com a pessoa que cometia um adultério? Ela era apedrejada, não é? Lógico, quando a gente pensa nesse contexto do pecado para a morte que eu estou me referindo, graças a Deus pelo sangue de Jesus, não é verdade? Mas tem pecados que são para a morte. O adultério na comunidade de Israel era punido assim, porque obviamente o adultério ele produz, vamos dizer assim, consequências catastróficas, multigeracionais, no sentido de destruir uma sociedade. Então, eram pecados que tinham realmente assim uma correção muito mais rígida. Mas Natã, ele chega com essa história, e quando Davi fala, esse homem é digno de morte, Natã vai e fala, pois é, você é esse homem. Você é esse homem. Se não fosse por essa intervenção de Natã, não é? Por essa maneira cirúrgica dele expor, dele tratar o problema, e aqui, graças a Deus, é onde Davi realmente se abre, ele rasga suas vestes, seu coração se humilha, publicamente ele se expõe diante de toda a sua corte, ele fala, pequei contra Deus e contra os homens, não é? Então ele agiu com total transparência. Ele realmente não economizou a sua humilhação. Ali ele se expôs. Ele realmente, talvez no outro dia já saiu lá na Gazeta de Jerusalém. Rei adultera e assassina seu grande valente, né? Realmente, tanto é que essa situação está na Bíblia, né, gente? Se ela está na Bíblia, imagina o que isso já não rodou. A prova da reputação é agir com total transparência. É sempre aquele conflito entre humilhação e reputação. Enquanto a nossa reputação fala mais alto que a humilhação, a gente não chega em lugar nenhum.
E aqui Davi realmente se expõe, se quebranta, não é? E Deus revoga a sentença de morte que estava sobre ele, porque se não fosse pela intervenção de Natã, Davi ia morrer. Ele ia morrer. Ia morrer cedo. Tanto é que Natã, quando ele se humilha, ele rasga suas vestes, o profeta fala com ele, tudo bem, por causa disso, não morrerás. Só ali, a sentença de morte que estava sobre ele foi revogada. Irmãos, olha, tem muita gente na igreja hoje debaixo de uma sentença de morte por causa de adultério. Isso não é uma coisa da gente brincar, é coisa séria. Tem muita gente que está com dias contados. Porque o mundo espiritual, gente, ele não tolera impunidade. O salmista fala, ninguém pode escapar do poder do mundo invisível. A gente pode enganar muita gente. Mas o sistema, não é, policial do mundo espiritual, a gente não engana, não. Então é muito importante, gente, passar nessa prova da transparência. Quando a gente escolhe aquela situação crônica de negação, esse é o caminho do desastre, né? A segunda prova foi a prova da posição. Isso veio bem mais lá na frente, alguns anos depois, quando vem toda aquela rebelião de Absalão e tal, não é? E, na verdade, a rebelião de Absalão já era o efeito colateral de toda essa tragédia causada pelo adultério de Davi. Você se lembra? O profeta falou, a espada não se apartará da sua casa. Não é? Todo esse legado já de imoralidade, assassinato, Aminon, estupra Tamar, que era sua meia-irmã, Absalão, que era irmão dela, por parte de pai e mãe, vinga esse estupro, assassinando Aminon num jantar de família, friamente. Com isso, o relacionamento entre Absalão e Davi, realmente, porque Davi não tem moral para punir o filho. Então, eles se afastam, vem aquela rejeição. Com isso, Absalão começa a roubar o coração do povo, todo aquele processo de rebelião. E realmente ele fez uma coisa muito bem feita. Foi um golpe de Estado tão bem dado, que ele conseguiu as principais pessoas, as pessoas que realmente sabiam destruir Davi. Dentre eles, um homem chamado Actófel, que a gente fala, literalmente o Judas do Antigo Testamento. Esse Actófel, a Bíblia fala assim, palavra de Actófel, palavra de Deus. Esse cara abria a boca, era Deus falando. É exatamente esse a quem Davi se refere, o meu amigo, que comia o pão comigo, estávamos na congregação juntos, ministrávamos juntos, levantou o seu calcanhar contra mim. Actófel. O Judas do Antigo Testamento, porque ele tomou o lado de Absalão, exatamente porque ele era parente de Betseba. Quando você vai lá, buscando as raízes, né? Avô de Betseba. Quer dizer, Davi destruiu a família de Betseba. E esse cara aí já, quando Absalão começou todo esse golpe de Estado, ele ficou com Absalão. Tanto é que Davi só faz uma oração, ele fala, Senhor, eu só te peço uma coisa, transtorna o conselho de Actófel, porque se Absalão seguir o conselho de Actófel, eu estou morto. E realmente, Deus teve misericórdia. Chegou um zepeira qualquer lá, falou, não, Absalão tem uma ideia melhor. E Absalão obedeceu a ideia do cara. Quando Actófel soube disso, ele simplesmente se enforcou. É a mesma história de Judas, não é? Igualzinho.
Foi o Judas da vida de Davi. Mas você vê que tinha as feridas aí não resolvidas, tudo os efeitos colaterais desse adultério. Mas vem então essa prova da posição, porque esse golpe de Estado ele foi tão bem dado, não é? Que Davi precisou sair do palácio. E é aqui que muita gente, principalmente líderes, quando caem em adultério, perdem a guerra. É necessário descer do pedestal, abrir mão de muitas conquistas que foram feitas, perder essas coisas para Deus. Nesses momentos, se apegar à posição, é realmente pedir a morte. Principalmente pessoas que de alguma forma se encontram numa posição de autoridade ou governo na igreja, precisam estar dispostas a abrir mão de tudo. Pode parecer estranho, mas essa é a forma de salvar a própria vida. Então Davi, humildemente, descalço, com as poucas pessoas que lhe restou, abandonou o trono, o palácio, deixou tudo para trás, não é? A sua realeza, o seu prestígio, os seus títulos, e se refugiou na dependência de Deus. Se ele tivesse ficado no palácio, ele seria literalmente um homem morto. Como é que eu sei disso? Porque quando Absalão tomou o palácio, qual foi a primeira coisa que Absalão fez? Se deitar com as mulheres de Davi. Quando um insurgente se deitava com as esposas do rei, qual que é a mensagem dele? Eu vou matar esse rei e vou tomar o lugar dele. Não é? Mas Davi não se apegou à posição, ele abriu mão, não é? Largou aquilo, perdeu para Deus, mas se ele tivesse ficado, ele morreria. E vem então a terceira prova, que é a prova de Simei. Veja bem que o negócio vai ficando um pouco mais estreito. E essa prova de Simei fala exatamente sobre a gente discernir e suportar o tempo do apedrejamento. Para Davi, o apedrejamento, vamos dizer assim, ele se tornou literal, não é? Veja bem, gente, não é? Tem muitos princípios que, apesar deles serem do Antigo Testamento, eles vigoram e eles funcionam de formas, assim, equivalentes, mas eles funcionam, não é? É impressionante como que todo adúltero vai passar por um tempo de apedrejamento. Em 2 Samuel 16:13, depois que ele deixou o palácio, então ele teve que enfrentar esse homem chamado Simei. E a Bíblia fala assim: prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Não é? Então, não sei se você consegue imaginar a cena. Davi andando pelo caminho, tinha um morro, uma encosta, Simei andando paralelamente a Davi, mas do alto, levantando poeira, fazendo o maior escarcéu, não é? Chamando a atenção de todo mundo, atirando pedras no rei, amaldiçoando, lançando pragas. Mas Davi sabia que o seu pecado de anos atrás o estava visitando. Ele fora avisado disso, não é? Quem estava em xeque nessa situação toda, por incrível que pareça, não era nem Absalão, era ele mesmo. A rebelião de Absalão só era um efeito colateral de toda essa situação. Ele entende o que estava acontecendo, abaixa a sua cabeça e suporta o tempo do apedrejamento. Eu acho assim muito fantástico esse discernimento de Davi. É interessante que ele não expressa nenhum tipo de revide aqui. No versículo 9 e 10 de 2 Samuel 16, fala assim: então Abisai, filho de Zeruia, esse Abisai, na verdade, era um sobrinho de Davi, Zeruia era irmã de Davi,
era um dos seus valentes também, ficou com ele até o fim. Então Abissai disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Então, olha só, a situação foi uma afronta tão grande, um desrespeito tão provocativo, que Abissai, o cara não aguentou, falou: Davi, eu vou arrancar a cabeça desse cara agora. Quem que é esse cara para fazer isso? Mas olha o discernimento de Davi. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Por ele amaldiçoar e por lhe ter dito o Senhor, amaldiçoa a Davi, quem dirá porque assim fizeste? Sinceramente, eu acho que se eu tivesse no lugar de Davi, eu jamais ia falar que era Deus que estava usando Simei. Eu ia falar: o diabo está usando esse cara. Mas Simei fala o quê? Mas Davi fala o quê? Deus está usando ele. Deus está me corrigindo. Deus está me corrigindo. Deixa ele amaldiçoar. E Davi só abaixou a sua cabeça. Ele suporta calado aquele apedrejamento. Ele estava discernindo essa prova, a prova do apedrejamento. Gente, olha, pessoas que têm essa infelicidade de cair numa situação de adultério, precisam se preparar para enfrentar os Simeis. E Simei é isso, representa toda agressão verbal, espiritual, familiar, social, ministerial, que vem como consequência do adultério. É necessário aguentar isso calado. Isso não é um ataque do diabo, é uma prova de Deus. Davi passou pela prova de Simei. Então muita gente vai comentar mesmo. Pessoa que cai em adultério, a cidade inteira vai comentar, vai praguejar, vai amaldiçoar, vai atacar. Não é? Então tem pessoas que elas cometem adultério e elas acham ruim que os outros estão falando do que aconteceu. E muitos se amarguram. Então a maioria sucumbe nessa prova, saindo do curso do quebrantamento. Quando vem o tempo do apedrejamento, baixa a cabeça, aguenta calado, não é? Se humilha. Porventura Deus vai transformar todas essas maldições em bênçãos, foi o que Davi falou. Não é? Ele entendeu. Não era o diabo. É muito importante a gente entender, gente, o diabo é totalmente colateral. Não é? Nosso negócio é Deus, é a correção de Deus. Inclusive, o próprio conceito de maldição, né, quando a gente entende um pouco melhor sobre maldição, às vezes a gente tem o conceito secular e fatalístico de maldição. Né? Mas o conceito bíblico de maldição é que a maldição, na verdade, ela só é um mecanismo que denuncia uma desordem na nossa vida, seja pessoal, geracional, familiar. Ela só é o sintoma de uma desordem. A questão não é você quebrar a maldição, é você lidar com a desordem. Quando a pessoa fica querendo quebrar a maldição, ela está em rebelião ao propósito de Deus para aquela consequência. Não é quebrar a maldição sem lidar com a desordem, gente. É enxugar gelo, né? Você não chega em lugar nenhum. Vai ficar só tomando as aspirinas, né? Só lidando com os efeitos colaterais. Mas aqui Davi discerne a correção de Deus. Isso tudo que está acontecendo, Deus está me corrigindo. Eu vou baixar minha cabeça. Deixa ele amaldiçoar, não é? Simei é a mídia, né? O cara bota o ventilador na farofa. Entendeu? É aquele cara que tem o dom de fofocar para todo mundo. Não é verdade? O cara levanta poeira mesmo. É um apedrejador. Mas o rei baixou a cabeça.
O cara baixou a cabeça. E vem a última prova, que é a prova de Absalão. Discernir o revide da nossa própria traição e rebelião. Toda pessoa que trai vai provar desse mesmo veneno. E eu sei que todos nós aqui, numa medida ou outra, não é, já traímos ou fomos traídos em relacionamentos, né? Mas Davi também passou pela prova de Absalão. A maneira como nós lidamos com isso pode estabelecer rumos totalmente diferentes para a nossa vida. Enquanto a amargura destrói, quebrantamento restaura. Depois que ele se humilhou ali perante Simei, Davi intercedeu por Absalão. Então é muito importante a gente discernir a nossa própria rebelião e infidelidade nos atacando através das pessoas que, vamos dizer assim, mais amamos. E mais uma vez, Davi não lutou contra carne e sangue. Então Absalão representa aquelas pessoas que são como filhos mesmo, mas feridos, com questões que não foram resolvidas. São esses levantes internos, fulminantes, que vêm para trazer uma destruição implacável. É a traição do adultério se voltando contra a pessoa multiplicadamente. Às vezes você lidar com os Absalãos é muito mais difícil do que você lidar com Simei. Porque Absalão é gente de dentro, né? Aí vem realmente o conceito da palavra traição, porque você não pode ser traído por qualquer pessoa. Você só pode ser traído por uma pessoa que é íntima. Uma pessoa que você não conhece jamais vai te trair. O máximo que ela pode conseguir é te enganar em alguma coisa. Trair, não. Davi tentou de todas as formas preservar a vida de Absalão. Ele intercedeu com Joabe, que era um outro sobrinho, mas Joabe era muito sanguinário. Davi falou: Joabe, por favor, não mata o meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Eu sei que ele está me odiando com ódio de morte, mas é o meu filho. Não mata ele. Mas Joabe não deu ouvidos. A Bíblia fala que Absalão ficou preso nos galhos de uma árvore pelo cabelo e Joabe, quando viu a cena, simplesmente atravessou ele com as flechas. Mas ele intercedeu pelo filho. Ele suportou tudo isso, ainda intercedendo pelo insurgente, aquele que quis matá-lo. Era o seu próprio filho. Provas duríssimas, gente. A prova da reputação, prova da posição, deixar o palácio, a prova de Simei e a prova de Absalão. Depois de tudo isso, discernindo a visitação e o tempo do castigo, suportando calado toda a correção de Deus, toda afronta, sendo aprovado em todas essas questões, Davi teve o seu trono restituído e ainda foi reconhecido por Deus como homem segundo o seu coração. Quando uma situação como essa acontece, eu percebo o tanto que eu ainda sou preconceituoso. Às vezes a gente fala: putz, você leria o livro de um pastor que adulterou? Né? Aí nós vamos ter que arrancar salmo da Bíblia, né? Por incrível que pareça, depois de todas essas provas, o quebrantamento foi tão grande. Essa era a grande diferença, né? Quando até você compara Davi e Saul. Quando Saul estava buscando reputação, fez um monumento em sua homenagem no Carmelo, Davi realmente, quando veio a confrontação de Natã, você vê tudo por causa de um conselho de Deus. Ali, realmente, ele foi até as últimas consequências, se submetendo à correção do Senhor. Se submetendo à correção do Senhor. Por isso que ele fala: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige.
Então esse é o poder de um quebrantamento completo que realmente glorifica a cruz de Cristo. Por isso que eu sempre falo, Deus sempre continua tendo um plano para aqueles que saem do plano. Adultério, gente, é uma ferida mortal. Muitas coisas realmente se perdem. As perdas são grandes, são muito grandes, em todos os sentidos, não é? Mas Deus é um Deus que pode ir mais fundo do que a gente consegue descer. Essa é a verdade. Nós vivemos esses dias, gente, são os dias de Oséias, não é? E parece que é fácil para muitos ter a coragem de cruzar essa linha e cometer um adultério. Talvez muitos aqui hoje estão na beira disso, sabia? Muitos estão na beira disso aí, a ponto de chutar o pau da barraca. Mas é muito importante a gente saber tratar com essas questões. Outro dia eu estava ouvindo um pastor de uma igreja imensa, e ele teve essa terrível infelicidade de cair numa situação de adultério. Você vê como às vezes as coisas têm que ser bem resolvidas, né, gente? Ele, vamos dizer, não era nada ministerialmente, mas casado e tal, estava na igreja, cometeu um adultério. E o que ele fez? Aceitou a mordaça, não resolveu, não falou, não tratou como tinha que ser tratado, não é? E não tem jeito, aí isso aí funciona como uma arma dormente, está lá, é como uma mina enterrada. O diabo sabe a hora de ativar isso na vida da pessoa. Passaram-se aí 15 anos, e agora esse cara está como cabeça de um ministério enorme. E essa situação volta, assim, com uma dose de feitiçaria sexual, uma coisa inexplicável, as coisas que esse cara fez. E ele falou comigo assim, pastor, ele falou assim, Cote, se eu soubesse, o inferno que eu ia passar, o inferno que eu estou vivendo, se eu soubesse disso, eu jamais tinha feito esse negócio. Mas ele falou, eu me desconheci, o cara perdeu a rosca. E quando a gente ouve assim, realmente o preço que é o negócio, você fala, meu Deus do céu. Não é? Tem algumas coisas que a gente não pode nem cogitar possibilidade, e uma delas é adultério. Mas infelizmente muita gente cruzou essa linha. E a gente tem que saber como voltar. Não é? Infelizmente muitos não conseguem voltar e ficam aleijados pro resto da vida. Mas é possível a gente voltar. São essas 4 provas que a gente vê na vida de Davi. A prova da reputação, não é? A prova da posição, a prova do apedrejamento e a prova de Absalão, onde a gente intercede pelos traidores. Deus pode nos restaurar. Eu quero deixar esse entendimento com você. Eu penso que de alguma forma isso pode te ajudar. Curva sua cabeça então. Amém? Deixa o Espírito Santo falar com você um pouco. Deixa o Senhor aplicar isso na sua vida. Talvez para alguns é só um alerta. Talvez para outros é Deus jogando luz, te mostrando um caminho que você vai ter que percorrer.
queremos realmente nos tornar como o Senhor é. Deus, nós já passamos dessa fase daquilo que o Senhor pode nos dar. Não é isso, Senhor. Nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos cultivar esses valores. A lealdade, a fidelidade, a benignidade, a bondade. Os frutos do seu Espírito. Contra essas coisas não tem lei. Que nós possamos realmente nos levantar nessa vida e nessa geração, Senhor, brilhando como astros, no meio de uma sociedade corrompida, perversa, que está naufragada no hedonismo, numa cultura de infidelidade, de relacionamentos descartáveis. Acha-nos na brecha, Senhor. Que sejamos realmente achados íntegros, Senhor. Nesses dias que realmente têm sido tão difíceis. Quando a gente vai vendo as estatísticas de pessoas da igreja que estão envolvidas com adultério. Senhor, tem misericórdia, Deus. Mas nós oramos que o Senhor possa realmente revelar o que está oculto. Que o Senhor venha realmente de encontro às nossas vidas. Ajuda-nos. Nós queremos concordar com aquilo que o Senhor quer realizar. Seja em nós ou seja através de nós. Nós queremos dizer sim, amém. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, Deus abençoe. Eu gostaria que a gente pudesse permanecer orando um pouquinho mais. Talvez seja não só a situação que você esteja passando ou já passou. Temos o testemunho de tantos que, apesar de terem entrado nesse, não é nenhum vale, nesse abismo, puderam encontrar um lugar de restauração em Deus. E a gente fica tão feliz em perceber isso. Talvez ouvindo isso tudo, isso te ajude a entender muito mais o processo que você mesmo passou. Mas a palavra de Deus diz que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Eu creio que é responsabilidade de todo aquele que já foi resgatado por Deus de um abismo como esse, de ser instrumento de cura, de ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. E talvez seja um momento onde você precise derramar gratidão diante de Deus, porque apesar de toda a dor que você causou, não só a si mesmo, mas a pessoas à sua volta, você provou misericórdia de Deus. E nesse momento talvez você devesse não só agradecer o que o Senhor fez, mas dizer: Deus, eu quero ser desse grupo de Natan, de pessoas que se tornam um instrumento teu para resgatar gente que já entrou nesse buraco. Talvez você esteja lidando com pessoas debaixo da sua liderança, do seu discipulado, e pelas quais a gente deve interceder. Talvez seja alguém próximo que você não está necessariamente tratando. Eu sinto no meu coração que nós devemos levantar um clamor. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e seja um desses que acredita que vai conseguir mentir e esconder isso a vida toda. As palavras de Moisés lá em Números para mim são muito fortes, quando ele diz: não sabeis que o vosso pecado há de vos achar. É só uma questão de tempo. Como foi dito pelo pastor Cote, isso é uma bomba relógio em cima da qual você sentou. Talvez nessa noite somente esteja aí desesperada, calculando o que virá se você romper com o silêncio e com a mentira. Mas o que talvez você ainda não conseguiu calcular é o que virá se você não fizer isso. E mesmo que você
não consiga tomar correndo uma decisão de imediato. No mínimo você deveria sair deste lugar com uma decisão muito séria. De orar, de jejuar, de se arrepender profundamente diante de Deus, de buscar um caminho de restauração. Porque é nisso que nós cremos, num Deus que traz restauração. E se você está recebendo hoje esse confronto, não perca essa oportunidade de dizer como Davi, eu pequei, de reconhecer isso. Você que talvez esteja agora nos acompanhando pela internet, na sua casa, a quem Deus está falando profundamente ao seu coração. Você que talvez tenha contato com essa mensagem gravada depois, não desperdice essa oportunidade. Nós queremos nesse momento orar por você também. Espírito Santo, só você pode vencer o poder de uma mentira que às vezes já foi tão enraizada. Só o Senhor pode vencer o engano que não só levou alguns a tropeçarem e caírem, mas achar que podem viver como se isso não tivesse acontecido. E eu clamo o teu sopro, meu Deus, essa manifestação da sua graça restauradora. Sabemos que podemos contar com o teu perdão e restauração, desde que haja arrependimento genuíno, desde que haja rompimento com o pecado e com a mentira. Então nós oramos, Senhor, que a tua graça possa tocar o coração daqueles que infelizmente já foram vitimados por esse pecado tão terrível, mas que possam reencontrar um caminho. Nós oramos por aqueles, ó Deus, que estão próximos de nós, que o Senhor nos dê a capacidade de manifestar o teu amor, de não só apontar o dedo ou acusar, porque o Senhor, quando estava diante daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, o Senhor era o único que poderia tê-la condenado, e o Senhor diz, eu não te condeno, mas não deixou de ser voz, vá e não peque mais. Nós queremos ser instrumentos, ó Deus, do teu amor, da tua restauração, de um chamado a uma convicção mais profunda, de se andar em zelo, em santidade, em integridade diante do Senhor. Nós suplicamos a tua graça, Senhor, sendo derramada sobre a tua igreja. Colocamos as nossas vidas hoje diante do Senhor. Colocamos cada casamento, cada matrimônio aqui representado. Aqueles, ó Deus, que nunca cruzaram essa linha, nós oramos que o Espírito Santo fortaleça essa advertência. Nós oramos em nome de Jesus. E para aqueles que cruzaram, Senhor, que possam reencontrar o caminho da restauração. Porque por mais doloroso que seja esse processo, sabemos, ó Deus, que ainda será muito melhor do que só viver a dor da condenação, da falta de restauração, e de se colher as consequências sem poder ter a intervenção de Deus. Nós pedimos, Senhor, estenda a tua mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.